Boa noite para você. Vamos começar o JG de hoje? Então vem ver os destaques aqui comigo. Centro Tático Aéreo encontra material de pesca que pode ser de 3 pescadores que estão desaparecidos há quase 15 dias. Os 3 saíram da Baía da Raposa e desde então as famílias não têm mais notícias. Vigilância Sanitária aperta a fiscalização contra aglomerações em São Luís. Tem muita gente que desrespeita as recomendações de distanciamento social. A gente está tendo algumas dificuldades, principalmente alguns estabelecimentos que no horário noturno e no final de semana também, durante o dia, têm promovido alguns tipos de eventos, causando aglomeração de pessoas. A partir de hoje, condomínios residenciais são obrigados a denunciar casos de violência doméstica. E Prev abre plataforma na internet para marcar perícia médica aos servidores do Estado. E mesmo com todas as recomendações de distanciamento social, tem muita gente que não está levando isso muito a sério, né? Aos fins de semana, os bares estão lotados e é a vigilância sanitária que faz as fiscalizações. Só lembrando aqui que o estabelecimento é o que pode ser multado, mais um motivo para reforçar junto aos consumidores o cumprimento das medidas. Em plena pandemia de coronavírus, a Praia da Guia ficou lotada. Uma festa ao ar livre com muita bebida e carros com som automotivo. Neste posto de combustível, muita gente também aproveitava a noite com sons instalados em veículos e aglomerados. Os flagrantes de desrespeitos frequentemente são registrados e denunciados nas redes sociais. Mas, segundo os especialistas, o risco de contaminação continua. A vigilância sanitária realiza fiscalizações em locais como bares, restaurantes e pontos de grande movimentação. Em alguns casos, a polícia é acionada. Isso porque os fiscais estão sendo ameaçados por pessoas alcoolizadas ou drogadas. As ações da vigilância elas são feitas através de parceria com outros órgãos reguladores, como o PROCON, a vigilância sanitária dos 4 grandes municípios da ilha e também o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. O objetivo, na verdade, não é intimidatório, pelo contrário, é orientativo, mas a gente está tendo algumas dificuldades, principalmente alguns estabelecimentos que no horário noturno e nos finais de semana também, durante o dia, têm promovido alguns tipos de eventos, causando aglomeração de pessoas. De acordo com o balanço divulgado pela Vigilância Sanitária do Estado, até agora já foram realizadas 2.253 fiscalizações, 1.330 termos de fiscalização foram lavrados, 347 intimações e cerca de 1.400 autos de infração para os estabelecimentos que descumprem o decreto estadual. A vigilância sanitária reforça que as ações de fiscalização vão continuar, mas é muito importante que cada um faça a sua parte. E o que a gente pede realmente é que esse ator fundamental, que é a população, para a qual todos nós estamos trabalhando para garantir sua saúde, que eles cumpram com sua parte e ajudem as autoridades para que a gente, num breve espaço de tempo, possa superar essa crise sanitária que estamos enfrentando. A Capitania dos Portos e o Centro Tático Aéreo iniciaram hoje as buscas em alto mar de 3 pescadores que estão desaparecidos desde o dia 25 de junho, mês passado. Eles partiram do Porto Braga, na Raposa, em uma embarcação a motor e desde então as famílias não tiveram mais notícias. A expectativa era que eles retornassem em 5 dias. Estão desaparecidos Lucas dos Santos, de 18 anos, André Veras Silva, de 37 anos e Francisco José Pereira, de 30 anos. Existe a suspeita que eles possam estar à deriva no oceano. No fim da tarde de ontem, o Centro Tático Aéreo encontrou vestígios que podem ser do material de pesca utilizado por eles. Hoje, partes de um corpo foram encontradas próximo ao cais do Porto Barbosa, em São José de Ribamar. Chegou a se suspeitar que poderia ser de um dos pescadores, mas após uma perícia, o Instituto Médico Legal descartou essa possibilidade. Bom, até o momento, não se tem notícias dos 3 pescadores.
Servidores públicos do estado que precisam de perícia médica. Olha essa facilidade aqui. O IPREV agora tem uma plataforma na internet que permite marcar o atendimento. E o Instituto garante uma resposta em até 72 horas, já com agendamento prontinho. O novo sistema de perícias médicas já está em funcionamento. A plataforma online permite que o servidor público dê entrada sozinho no pedido de atendimento pericial através de um celular ou computador. A perícia médica é necessária para casos como homologação de atestados médicos superiores a 15 dias, licenças médicas, aposentadoria por invalidez e outros benefícios. A novidade vem com o objetivo de trazer mais agilidade e diminuir a burocracia. O sistema ele vai dar uma celeridade que em até 72 horas a gente da perícia médica vai conseguir analisar o processo e dar um retorno através do e-mail cadastrado e do celular, do WhatsApp, dizendo que a data do agendamento, se tudo estiver ok, ou então informando quais são os documentos que estavam anexados de forma inadequada. A Ana Carolina foi uma das primeiras servidoras a usar a plataforma. Ela foi nomeada ao cargo de procuradora do Estado em plena pandemia de coronavírus e, graças à tecnologia, conseguiu fazer todo o processo de forma rápida e segura. O sistema virtual ele facilitou a minha nomeação porque já seria mais demorado, né? O Estado ele teve que sofrer uma série de restrições na prestação de serviço público. Então, o fato de você poder agendar a sua perícia em casa e já haver uma comunicação direta com o IPREV foi bem mais ágil na minha posse. Antigamente, para fazer todo esse processo, o servidor público tinha que ir até o Departamento de Recursos Humanos do local onde ele trabalhava e levava toda a documentação. Só então esse processo era encaminhado ao IPREV. Depois disso, ele tinha que ir até o órgão para acompanhar todo o processo, que demorava semanas. Agora, tudo é feito em menos de 72 horas. A operação é feita pelo site www.iprev.ma.gov.br e foi desenvolvido pela própria equipe do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado. Esse servidor que está no interior do Estado, onde ele não tem uma URI para poder ser atendido, ele só vem para cá quando de fato está agendado. Ele não tem mais a viagem perdida que antigamente ele vinha aqui só para saber como é que estava o processo dele. Para a Procuradora do Estado, a tecnologia trouxe mais segurança e agilidade aos servidores. O avanço da tecnologia é a favor dos servidores da administração pública. Bom, uma quinta-feira em Caxias bem diferente de um dia útil normal. É que a Prefeitura do município antecipou os feriados de 1º de agosto e 4 de outubro para esta quinta e amanhã, sexta-feira. A medida é para tentar frear a contaminação pelo novo coronavírus, que até o boletim de ontem registrou 2.030 casos confirmados, com 59 óbitos. A gestão municipal seguiu as recomendações do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus, que atestou o aumento de mais de 4 vezes do número de pessoas contaminadas desde a abertura das atividades comerciais lá no município. E, por decreto, o prefeito Fábio Gentil determinou a suspensão dos serviços não essenciais na próxima semana. Então, semana que vem, já começou hoje, semana que vem em Caxias, interior do estado, só vai funcionar os serviços essenciais. O Fórum de São Luís voltou com julgamentos. Nós mostramos isso aqui na semana passada. O tribunal tem novas recomendações aí de segurança para conter a contaminação pelo novo coronavírus. Aos poucos, o Poder Judiciário maranhense vai retomando os trabalhos presenciais, mas lógico que atendendo às recomendações das autoridades sanitárias para evitar a expansão da pandemia. Nesta quinta-feira foi realizada uma audiência de júri popular, em que, por meio de um conselho de sentença, é dado um veredito sobre um determinado crime. Por conta da necessidade de um número maior de pessoas na sessão, foi preciso também redobrar os cuidados com a prevenção. Durante aquele período crítico da pandemia, que a gente estava ainda tentando entender o que estava acontecendo, a gente instituiu como regra o trabalho remoto, que ainda é em alguma medida, mas agora, depois de quase aproximadamente 4 meses, aqueles atos processuais de natureza mais complexa, como é o caso da sessão do Tribunal do Júri, eles precisam ser realizados.
Veja, é o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Imagina, o sujeito comete um crime e não é julgado. Vamos esperar acabar totalmente a pandemia para julgar o sujeito. Não tem como. Devido à relevância desse tipo de audiência em que são julgados crimes dolosos contra a vida, que requerem uma resposta pela sociedade e também pelo réu, que muitas vezes está preso à espera de uma sentença, nos próximos dias também serão realizadas outras audiências desse tipo. Todo o aparato de segurança do fórum tem apoiado nesse trabalho, assegurando o distanciamento social, fiscalizando o uso correto, o uso correto da máscara. Então, os agentes estão percorrendo, andando no fórum o tempo inteiro, fazendo a medição da temperatura do corpo. Enfim, tudo aquilo que compõe o chamado protocolo de regresso está sendo cumprido à risca. E a partir de hoje está em vigor a lei que obriga os condomínios residenciais aqui no estado a denunciarem à polícia casos de violência doméstica contra mulheres, crianças, adolescentes e também idosos. A denúncia deve ser feita pelo síndico ou pelo administrador do condomínio. A lei foi sancionada pelo governador Flávio Dino e prevê uma multa entre R$500 a R$10 mil em caso de descumprimento. É importante dizer que todos os condomínios devem fixar cartazes e placas para a divulgação desta lei. Também é papel dos moradores cobrarem isso da administração. As denúncias de violência doméstica podem ser feitas pelo Disque 100, na Central de Atendimento à Mulher, pelo 180 também, ou através da Delegacia Online, que é o site delegaciaonline.ssp.ma.gov.br. E agora o nosso intervalo, eu volto já com Marcos Saldanha, que faz uma análise das eleições e também da movimentação dos partidos aí, essa preparação. Eu volto já, o nosso intervalo é bem rápido. Fica aqui comigo no JG. E hoje continuaríamos com a nossa série de entrevistas com os candidatos à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão. O candidato de hoje seria o engenheiro civil Rogério Carlos. Ele justificou a ausência na entrevista de hoje por conta da morte de um familiar por coronavírus. Ao candidato aí os nossos sentimentos. São 7 candidatos que concorrem à presidência do CREA. A votação está marcada para o próximo dia 15. E quem já está aqui comigo no estúdio é o Marcos Saldanha. Marcos, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Bianca. Bom, Marcos, nossa pauta não pode fugir, São eleições. Eleições municipais, já estão pensando aí em eleições presidenciais. Fala pra gente o que movimenta esses bastidores da política de hoje. Bom, finalmente parece que as eleições municipais, a gente tem dito isso desde a semana passada com uma animação maior, que elas de fato estão começando, A gente vê o clima esquentar, ainda é muito do ponto de vista de partidos, candidatos, alianças, e mais pra frente, claro, já com contato com a população maior em função da pandemia, com adiamento, isso deve ser mais tardio, Bom, tem um partido aí grande que já teve uma força, sobretudo aqui no estado do Maranhão, que tem chamado a atenção justamente pela expectativa que se faz para que lado ele vai caminhar. Se espera do MDB uma força muito grande, sobretudo nas eleições municipais. É um partido que costuma fazer um grande número de prefeitos, no estado do Maranhão, principalmente em grandes cidades, O vice-presidente municipal do partido e o responsável pela articulação das eleições do MDB, o Roberto Costa, esteve ontem no programa Os Analistas e falou que São Luís representava, claro, sem dúvida, a joia da coroa, mas que também era preciso considerar as alianças em outros municípios, ou seja, alguns partidos, alguns acordos, eles precisam ser feitos e que não é só São Luís que pesa na hora de fazer essas alianças, é preciso considerar todo o estado. Sobre a capital maranhense, ele continua fazendo segredo. Quer dizer, ele nem descarta a candidatura de, por exemplo, Rosiana Sarney, ou de Paulinha Lobão, ou de algum outro nome do partido, como também não descarta o partido apoiar, por exemplo, o PV de Adriano Sarney, ou até mesmo Carlos Madeira, o Iglesio, e até mesmo Neto Evangelista, Marcos, a gente sabe da importância do MDB, mas Sim. a falta de um posicionamento já agora, que não é
é precoce, a gente já vê essa movimentação bastante intensa, não deixa o partido um pouco que de lado? Pois é, essa é uma questão que a gente vai analisar com o tempo, se essa estratégia está certa. Quer dizer, por um lado, pode-se perder um tempo precioso em demarcação de território, que é isso que você está falando, ou também pode esperar, já que as eleições tiveram adiamento, para na hora certa procurar um caminho mais consolidado. A gente sabe também que o MDB, ele tem uma força muito grande, não só quando ele está à frente do governo, mas também quando ele consegue ali compor em chapas vitoriosas. Ou seja, se o partido quer rejuvenescer no sentido de criar uma nova consciência eleitoral e política, aquilo que defende o Roberto Costa, não à toa foi ele o escolhido, é muito provável que o partido tenha força muito grande na eleição de vereadores. E aí tente não ficar muito distante da prefeitura de cidades importantes do São Luís, do Maranhão, perdão. Então é provável que na hora certa o partido faça um movimento no que diz respeito à majoritária e que trabalhe agora na base tentando ter um grande número de vereadores. A gente sabe que o poder legislativo municipal, ele tem uma força grande aí nos municípios, no estado, até para se pensar em cargos de secretaria, em cargo de comando. E só para a gente sair um pouquinho do MDB, chamou a atenção um convite que o presidente do PSB reforçou mais uma vez ao governador Flávio Dino, né? Convidou o Flávio Dino para se filiar ao partido, mas também disse que ele não pode vir só pensando nas eleições de 2022. O governador, claro, agradeceu, fala que é um partido importante, que está no campo dele, mas, enfim, que o PCdoB também tem uma força muito grande e deu votações expressivas para ele. O fato é que, caso essa aliança vá se concretizar, ela não deve ter efeito nenhuma nessas eleições municipais. O PSB tem o Bira como pré-candidato, né, que é do campo governista, mas que o governador ainda não deve declarar apoio no primeiro turno a nenhum desses pré-candidatos. Ok, Marcos, muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Até Obrigada, a próxima. Boa noite. E agora a gente dá aquela pausa para uma dica muito importante aqui no JG. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Eu vou repetir, isso mesmo. Um ano de supermercado de R$500 todo mês. É uma boa notícia, não é verdade? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para você pagar a sua conta de energia. E ainda tem o prêmio extra, que eu sempre falo aqui. São 15 casas que serão contempladas com R$12 mil. E você vai fazer o que com esse dinheiro todo? Você pode trocar os eletrodomésticos e também fazer aquela reforma em casa. E no final da promoção tem o sorteio de um carro 0 quilômetro. Eu vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. E para participar, bom, é muito fácil. Basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora, faça o seu cadastro no site Energia em Dia, tudo junto, .equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. E logo mais a gente vai te mostrar que a solidariedade é contagiante. O projeto que entrega alimentos que antes atendia 3 mil pessoas, hoje chega a 40 mil maranhenses. Tem boa notícia depois do intervalo, eu volto já. Às 4h09 tem baixa-mar com 1,1 metro. Ainda pela manhã, às 10h09, tem a primeira preia-mar do dia, com 5,3 metros. No fim da tarde, às 16h37, volta a baixa-mar. E a sexta-feira termina com preia-mar de 5,1 metros, que começa a partir de 22h37. De volta, a escritora maranhense Cássia Pires vai lançar o livro Coreiras, fruto de uma tese de dissertação em teatro pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal do Maranhão
levam uma viagem toda a trajetória de uma das maiores representações da cultura maranhense, que também é patrimônio imaterial. O livro também permite conhecer sobre a dança que traz a sensualidade e a ginga das coureiras. O livro em PDF pode ser baixado gratuitamente. O lançamento virtual vai ser amanhã, com transmissão pelo Facebook da agência Tambor. E na segunda-feira vai ter uma live com o professor Neto de Asile, diretor da Casa do Tambor de Crioula. Vamos ouvir a escritora. O objetivo da pesquisa, o recorte dessa pesquisa é exatamente analisar a coureira, essa brincante, enquanto a performance dela, né? A performance do jogo, a performance dela na dança, a sua ginga, a sua presença marcante e forte, que é a figura feminina da mulher, né, da coureira, no Tambor de Crioula do Maranhão. Nós teremos um encontro amanhã com a Flávia, pela Agência do Tambor, no Facebook deles, às 11 da manhã, dia 10, sexta-feira. E também teremos um encontro para lançá-lo também na segunda-feira, dia 3, às 18 horas, no Instagram da Casa do Tambor, com o Neto de Asile. É isso, espero que gostem. Obrigada. Vamos continuar falando de coisa boa aqui no JG. Enquanto se fala tanto em retração econômica, sabe o que cresceu muito nesta pandemia? A solidariedade. O projeto Mesa Brasil Sesc, que atendia 3.000 pessoas, agora chega a 40.000, isso só aqui no Maranhão. E quem ganha com isso? Todo mundo, né? Quem doa, quem recebe, no caso, as instituições sociais. A arte sendo usada em favor da vida. Durante a pandemia, por meio da hashtag Em Casa com o Sesc, artistas se uniram às ações do programa Mesa Brasil para levar alimentos para famílias carentes. Em tempos normais, o programa atendia cerca de 3.000 maranhenses. Durante a pandemia, de acordo com a coordenadora do programa, esse número subiu para mais de 40.000 atendimentos. É uma demanda muito grande. E somente através desse esforço conjunto, tanto do Departamento Nacional quanto de todos os departamentos regionais e aqui internamente do FEComércio, do SENAC, do SESC e dentro do SESC das outras diretorias, como a DAF, que entrou, o setor de compras, e um envolvimento muito grande. Entre as instituições beneficiadas com o recebimento das cestas estava o Centro de Operações Especiais, que atende a 130 alunos, entre crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade. Por eu lhe falar que nós estamos no meio de bairros vulneráveis, como Barreto, Vila Palmeira, tá? A gente Sacavém, então a gente tem os nossos alunos, eles também são de outros bairros vulneráveis. A parte principal e um dos maiores problemas deles chegarem na COI é o problema do alimento, que eles não têm em casa. A ajuda às instituições é uma forma de reforçar a função social do sistema FEComércio. Estamos aqui de portas abertas para esse tipo de modalidade, de atividade que iremos fazer neste momento, que é doar essas cestas básicas. O SESC está fazendo isso e com certeza vai continuar fazendo enquanto pudermos e for necessário. E por hoje é só, mas continua aqui no Canal 23, que em seguida tem os analistas Geraldo Ensen, Natanael Júnior e Felipe Clã. E o JG volta amanhã às 6h30 da noite, ao nosso encontro marcado aqui na TV Guará. Uma ótima noite para você.